Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Prontidão para o retorno do Mestre. Disse Jesus a seus discípulos: Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também estai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Então Pedro disse: Senhor, é para nós que estás contando esta parábola ou para todos? O Senhor respondeu: Qual é então o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal para dar em tempo oportuno a ração de trigo? Feliz é aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Verdadeiramente, eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo, porém, disser em seu coração: O meu senhor tarda a vir, e começar a espancar servos e servas, a comer, a beber e a se embriagar, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e em hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Aquele a quem se deu muito, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Comentários dos Pais da Igreja. São Gregório Magno. Para sacudir a preguiça da nossa mente, o Senhor nos mostra, por parábola, também os prejuízos exteriores, pois acrescenta: Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Teofilacto Diócrida. Alguns querem ver neste ladrão o diabo, na casa a alma, no pai de família o homem. Mas esta explicação não parece estar em harmonia com o que segue, pois a vinda do Senhor é comparada a este ladrão, já que chega de imprevisto. Isto está em conformidade com o dito do apóstolo: O dia do Senhor virá como um ladrão durante a noite. Daí que a esta parte se acrescente: Vós também estai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. São Gregório Magno. Ou ainda, o ladrão arromba a casa sem que o pai de família o perceba, porque, enquanto o espírito dorme esquecido da sua sentinela, a morte, vindo de improviso, arromba a morada da nossa carne. Ora, ele teria resistido ao ladrão se estivesse desperto, porque, se tivesse se precavido da vinda do juiz, a teria prevenido pela penitência e não morreria impenitente. Quanto à hora derradeira, o Senhor quis mantê-la desconhecida a nós, para que, não a podendo prever, nos preparássemos continuamente para a sua vinda. Teofilacto Diócrida. Pedro, a quem já fora confiada a Igreja, pergunta, como se já estivesse incumbido do cuidado de todos, se o Senhor dirigira a parábola a todos. Daí que esteja dito. Então Pedro disse: Senhor, é para nós que estás contando essa parábola ou para todos? São Beda. Na parábola anterior, o Senhor dera duas advertências.
que haveria de vir de improviso e que os homens o deveriam esperar preparados. Porém, quando Pedro pergunta: é para nós que estás contando essa parábola ou para todos? Não está bem claro a qual das advertências a pergunta se aplica ou se a ambas, nem com quais pessoas se comparou a si e seus companheiros ao dizer todos. Pois bem, ao dizer nós e todos, é de crer que se refere ou aos apóstolos, aos semelhantes aos apóstolos e aos demais fiéis, ou aos cristãos e infiéis, ou aos que, morrendo um a um, recebem da boa ou má vontade a vinda do seu juiz, e aqueles que, no juízo universal, hão de ser encontrados vivos na carne. Ora, seria estranho que Pedro tivesse estado em dúvida se é dever de todos os que aguardam a esperança bem-aventurada viver com sobriedade, piedade e justiça, ou se o juiz particular e universal virá realmente sem aviso. Resta, portanto, que, compreendidas bem essas duas advertências, Pedro tenha perguntado o que não tinha como saber, isto é, se aqueles sublimes preceitos da vida celestial, com os quais Nosso Senhor mandara vender suas posses, fazer bolsas que não envelhecem e vigiar com rins cingidos e lâmpadas acesas, diziam respeito só aos apóstolos e seus semelhantes ou a todos que devem ser salvos. São Cirilo. Aos que possuem a mente forte, convém as partes mais árduas e elevadas dos santos mandamentos. Aos que ainda não alcançaram esta virtude, convém as sem dificuldade. Daí que o Senhor use de um exemplo claríssimo, mostrando que o mandamento anterior convinha àqueles que foram admitidos no grau de discípulos, pois segue: qual é então o administrador fiel? Santo Ambrósio. Ou ainda, os preceitos anteriores são gerais e dirigidos a todos, mas a série seguinte parece destinada aos administradores, isto é, aos sacerdotes. Daí que siga: o Senhor respondeu: qual é então o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal para dar em tempo oportuno a ração de trigo? Teofilacto Diótrida. É como se dissesse: a parábola precedente é dirigida em comum a todos os fiéis. Agora ouvi o que convém a vós, apóstolos e doutores. Pergunto: quem será o administrador que contenha em si fidelidade e prudência? Pois, assim como na distribuição dos bens, quer o servo seja fiel a seu senhor, mas incauto, quer seja prudente, porém infiel, os bens do Senhor se perderão. Do mesmo modo, nas coisas divinas, é necessária tanto a fidelidade quanto a prudência. Com efeito, conheço muitos fiéis adoradores de Deus. Como não soubessem, porém, tratar com prudência os negócios eclesiásticos, punham a perder não apenas as posses, como também as almas, pois usavam com os pecadores de uma virtude indistinta, ora impondo-lhes penitência desmedidas, ora empregando uma mansidão inoportuna. São João Crisóstomo. O Senhor aqui pergunta não como se ignorasse quem é o administrador fiel e prudente, mas querendo insinuar a realidade da coisa e a grandeza de tal incumbência. Teofilacto Diócrida. Todo homem fiel e prudente deverá ser posto à testa da criadagem do Senhor, para que lhe sirva nos momentos convenientes a medida do trigo, ou as palavras da doutrina, com o que alimente as almas ou o exemplo das obras, com o que dê forma às vidas. Santo Agostinho. Por ração, dá a entender a medida da capacidade de cada um dos ouvintes. Santo Isidoro. Nosso Senhor acrescenta em tempo, porque o benefício que não é dado na hora certa torna-se inútil e perde o nome de benefício. O mesmo pão é apetecível ao faminto, mas não tanto ao saciado. Em seguida, a respeito do prêmio deste administrador, acrescenta: feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. São Basílio. O Senhor não fala em encontrá-lo fazendo qualquer coisa a esmo, mas procedendo assim de modo determinado.
Não convém, afinal, apenas vencer, mas combater legitimamente, e isto consiste em cumprir cada mandamento tal como os recebemos. São Cirilo. Assim, portanto, o servo fiel e prudente, que com prudência e na hora certa distribui aos criados as rações, isto é, a comida espiritual, será bem-aventurado segundo as palavras do Salvador, na medida em que obterá bens ainda maiores e merecerá os prêmios devidos aos domésticos. Daí que siga. Verdadeiramente, eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. São Beda. Quanta distância há dos bons ouvintes para os bons doutores, tanta também há entre os prêmios de uns e dos outros. Quanto aos primeiros, Nosso Senhor, encontrando-os despertos, pô-los-á à mesa. Quanto aos segundos, ao encontrá-los fiéis e prudentes administradores, estabelecê-los-á à testa de todas as suas posses, isto é, de todos os gozos do reino dos céus, não apenas para que detenham sozinhos o senhorio dessas coisas, mas também para que desfrutem da posse eterna delas mais copiosamente do que os demais santos. Teofilacto Diócrida. Ou ainda, o Senhor o constituirá administrador de tudo quanto possui e não somente sobre sua criadagem, como lhe submeterá tanto as criaturas terrenas quanto as celestes, para que lhe obedeçam, como fez a Josué e Elias, um mandando no sol, o outro nas nuvens, e todos os santos, como amigos de Deus, usam das coisas de Deus. Quem quer que, ademais, leve a vida com virtude e disponha retamente os seus servos, isto é, a ira e a concupiscência, oferecendo nos tempos certos a medida de trigo a cada uma, isto é, a ira para derramá-la contra os que odeiam Deus, e a concupiscência para aplicar as provisões necessárias à carne, ordenando-a a Deus. Tal homem, repito, será constituído administrador de tudo quanto possui o Senhor, e será digno de ver a tudo pelo intelecto contemplativo. São João Crisóstomo. O Senhor corrige o ouvinte não apenas exibindo-lhe a honra reservada aos bons, mas também ameaçando as penas reservadas aos maus. Daí que siga. Se aquele servo, porém, disser em seu coração, o meu Senhor tarda a vir. São Beda. Repara que, entre os vícios do mau servo, está elencada a expectativa de que seu senhor voltará tarde. Entre as virtudes do servo bom, porém, não está a expectativa de que o senhor volte cedo, mas apenas o fiel cumprimento do seu mistério. Nada, portanto, é melhor para nós do que suportar com paciência a ignorância quanto ao que não pode ser sabido, e apenas esforçar-nos para que Deus nos ache preparados. Teofilacto Diócrida. Do descaso com a hora derradeira vêm muitos pecados, pois se pensássemos que o Senhor está vindo e que o fim de nossa vida é iminente, pecaríamos, de certo, muito menos. Daí que siga, e começar a espancar servos e servas, a comer, a beber e a se embriagar. São Beda. Neste servo está contida a condenação de todos os maus prelados, os quais, negligenciando o temor do Senhor, não apenas se entregam à luxúria, como também dilaceram com injúrias os seus subordinados. Em sentido alegórico, pode ser que espancar os criados e as criadas signifique corromper os corações dos fracos pelo mau exemplo. Comer, beber, embriagar-se, ocupar-se dos crimes e seduções deste mundo, que enlouquecem o homem. Quanto à pena desses tipos, Nosso Senhor acrescenta: o Senhor daquele servo virá em dia imprevisto e em hora ignorada, isto é, no dia do julgamento ou da morte, e removê-la-á. São Basílio. Não é o corpo que será dividido, para que uma parte seja submetida a torturas, outra dispensada, pois seria fantasioso e impróprio de um justo julgamento que, tendo pecado a totalidade, apenas metade sofra pena. Tampouco a alma pode ser cortada ao meio, possuindo ela inteira uma consciência criminosa e cooperando com o corpo nos males.
Não, a divisão que ela sofrerá consiste na sua perpétua separação do Espírito. Pois, ainda que neste tempo a graça do Espírito não seja com os indignos dela, ela parece, ainda assim, assisti-los, esperando que venham a se converter à salvação. No tempo futuro, porém, será completamente mutilada da alma. Logo, o Espírito Santo é tanto a condecoração dos justos quanto a primeira condenação dos pecadores, porque os indignos o perderão. São Beda. Ou ainda, removê-la-á, separando-o da comunidade dos fiéis e associando-o aos que nunca pertenceram à fé, daí que siga, e lhe imporá a sorte dos infiéis, porque quem não tem cuidado dos seus e dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel, como diz o apóstolo. Teofilacto Diócrida. Com razão, o administrador infiel será posto à parte com os infiéis, porque não tinha a verdadeira fé. Aqui o Senhor ensina-nos algo mais importante e mais terrível. Não apenas o administrador infiel será privado da graça que recebera, de modo que nada o ajudará a evitar os suplícios, mas a imensidão da sua dignidade se tornará para ele uma causa maior de condenação. Daí que esteja dito: aquele servo que conheceu a verdade de seu Senhor, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. São João Crisóstomo. Nem tudo, afinal, é julgado com o mesmo peso para todos, mas o conhecimento maior é a causa de maior punição. Por isso, o sacerdote que cometer os mesmos pecados que o povo sofrerá penas mais pesadas. São Cirilo. O homem inteligente que tem inclinado sua vontade a vícios mais torpes cometeu um pecado indesculpável, desviando-se como que por malícia da vontade do Senhor. O homem grosseiro, com mais razoabilidade, implorará perdão do vingador, daí que siga. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Teofilacto Diócrida. Neste ponto, objetarão alguns. Com razão é punido o que, conhecendo a vontade do Senhor, não a cumpre. Mas por que é punido o ignorante? Porque, quando pôde saber, não quis, por preguiça, causou sua própria ignorância. São Basílio. Mais gerais, se este sofrerá muitos açoites, aquele poucos, como dizem alguns que não há fim nos suplícios. Ora, deve-se saber que isto não indica o número de penas, mas o tipo delas. Alguém, por exemplo, pode ser digno de uma chama inextinguível mais fraca ou mais intensa, e de um verme imorredouro que torture com mais suavidade ou mais força. Teofilacto Diócrida. Nosso Senhor mostra em seguida por que os doutores e os instruídos merecem penas mais pesadas, dizendo: aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Ora, Deus dá aos doutores a graça de fazer milagres, mas o que lhes confia é a graça da palavra e do ensinamento. Não diz que haverá de pedir maior conta do que deu, mais do que confiou ou depositou, pois a graça da palavra precisa crescer e será cobrada com juros do doutor. Convém, afinal, que ele não passe a vida na preguiça, mas aumente o talento da palavra. São Beda. Ou ainda, às vezes, se dá muito a algumas pessoas privadas, que também são investidas do conhecimento da vontade do Senhor e da faculdade de cumprir o que conhecem. Muito, porém, se confia àquele a quem, junto com a própria salvação, é encomendado também o cuidado de apacentar o rebanho. Os dotados de maior graça, portanto, caso cometam uma falta, serão alvo de maior vingança. A punição mais suave de todas, por outro lado, será daqueles que, ao pecado original, que carregam de nascença, não acrescentaram nenhum. Nos outros, que acrescentaram pecados próprios, tanto mais tolerável será a condenação, quanto menor for a sua iniquidade. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.